as Eu histórias acho o são muito seguinte, boas. cara, que a gente precisa lidar com o nosso consumismo de mídia, entendeu? Uhum. A gente vê as coisas, joga as coisas, lê as coisas, porque a gente de fato quer ou porque a gente não quer ficar por fora, entendeu? É o Cara, FOMO, né? o É o FOMO, FOMO, Fears entendeu? of Missing Out, eu estou Fear por of missing fora. out, é. Cara, eu acho que inclusive tem muito produto da cultura pop, seja livros, séries, filmes, enfim, que às vezes ele se beneficia disso. Porque ele Ah, nem é sim. tudo aquilo, né? Ele nem é Não, tudo eles aquilo e se contam com beneficia isso, disso. né? É, eles contam com isso. Porque, por exemplo, tem a série do. Eu não gosto de ficar falando muito da série, porque ela não é uma série. Mas tem a série do momento aí, né? E, cara, ela não é tudo aquilo assim que a galera faz Eu não sei parecer qual que é a ser, série sabe? do momento. Certo? Pô, Ela é legal uma. pra caramba essa série. Eu gosto muito. Vamos lá, ela é legal, Cacau, mas tu tá acompanhando, tu viu agora os 3 novos episódios? Não, os 3 novos não, mas as outras Então, temporadas todas eu vi. É que foi semana passada, pô. Eu não tô assim. exato. Então, eu já vi porque eu tô aqui, né? Eu já Uhum. queria ver os reviews, eu já queria ver a galera. E, mano, eu concordo com os reviews que assisti um review até agora. Mano, eles estão esticando demais a massa. E aí, tipo, mano, vocês já apresentaram isso pra nós. A gente quer, desenvolve a história aí, mano. Vamos pra frente agora. Então eu Eu vejo até assim agora que. não senti isso. E se isso aconteceu nesses 3 episódios, pra mim são só 3 episódios em 4 temporadas. Então tá tudo bem. Porque Tá nos tudo outros, mano, bem. pra mim andou pra caramba. Andou, não andou, mas é que tá, Cacau. Eu acho que agora eles tinham que trazer uma coisa. Vamos lá, ainda bem que vai caminhar pro desfecho, né? A próxima temporada, que já foi renovada, vai ser a última, segundo eu andei sabendo aí. E é isso, cara. Então tem livros também que às vezes, cara, assim, tipo. Cara, eu vou dizer assim, o meu livro caiu um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, eu acho que o meu livro ele é legal, mas às vezes, assim, não, nada a Cara, eu ver. acho que não, cara. Acho que não. Sei lá. Porque livro, cara, livro é um negócio. Não, eu acho que não, mano. Livro é É, uma parada. Tipo, pra você convencer a pessoa a ler é difícil, cara. é O uma seu parada um livro pouco foi lido diferente. por gente que não costuma ler, entendeu? É, isso é diferente. Entendeu? É que eu digo, mas é que assim, Então é às uma vezes. parada Não, diferente, eu acho assim. que eu lembrei que eu queria falar sobre o meu livro. Eu gosto do meu livro, senão eu não teria escrito. E eu acho que ele tem algo para abençoar a igreja ali. Mas eu já ouvi críticas no sentido assim, ó. Agora eu lembrei que eu quero falar. Não é que eu penso, mas eu já ouvi críticas assim, ó. Eu não entendo porque esse livro tá fazendo tão sucesso. Ele é bem básico. E a pessoa tá certa em última análise. Ele é um básico, básico bem feitinho, aquele feijãozinho com arroz que mata a fome, sabe? Agora sim, eu quero dizer que o meu livro ele caiu um pouco nisso, né? Muita gente, eu vou comprar esse livro porque tá todo mundo falando e tal. Aconteceu ano passado, ali Ai, por cara. outubro. Não, eu acho que nesse Eu lance, acho que assim, essa Cacau. galera fala que é básico, foi para ler o livro errado. Entendeu? Pode ser. Não, não, Entendeu, beleza. cara? Não adianta você querer. Assim, obviamente você tinha um tema que as pessoas precisavam ler, elas precisavam Uhum. saber. E para várias pessoas aquilo foi novo, cara. Exato, Agora, exato. tem Não, para alguns não é novo. E tudo bem também, só que os caras, sabe? Meu Deus, aí o Uhum. cara quer se colocar na posição de que só, ai, nossa, todo mundo. Só eu que. Lembra esse meme do só eu que? Sim, só você. Você é gênio, Diferentona. É, diferentão. Tal. é, É isso, aham, cara. Chega uma hora que as pessoas querem, porque elas querem aparecer e meter o bedelho é. em tudo. Enfim, Cara. cara. Cara, eu, Mas, eu tô muito mal-humorado. Eu acho que os 40 bateram agora. Depois de 3 meses, eu fiz 40 em março, né? aham. Eu sou uma pessoa meio etariamente retardada, né? Eu demoro para evoluir na minha vida. Demorou Aham. 3 meses até os 40. Agora eu tô sem paciência com nada, cara. Com Eu tô. ninguém. Vocês nos comentários aí, vai encher o saco de outro, entendeu? Porque eu É tô de isso. saco cheio. Tá, mas, ô Cacau, eu acho que eu Mano. desvirtuei a reflexão que tu ia trazer sobre essa questão do FOMO, né? Que tu falou, pô, será que a gente joga Não, agora eu pelo. quero falar que eu tô pistola. Eu tô bravo. Pronto. Eu tô com pouca Cacau. paciência. Vocês não me vêm me encher o saco. Olha aí. Que isso, Cacau? Quem te viu, meu irmão? Olha aí. Cara, não dá, Bateu os velho. 40, hein? Bateu os 40. Aí vem um povo falar assim: meu Deus, 16 minutos falando bobagem. Pula! Caramba! Pula! A gente põe em preto e branco. Você corre a barrinha e você vê colorido ali. Pula, pô! Oh, É isso. não, Ajuda não nós. dá pra Ajuda te fazer uma ajudando. versão sem isso? Não dá. O programa é esse. É assim que a gente faz. Você quer, faz o seu. Caramba. Aí você faz do jeito que você quiser, entendeu? Faz do jeito que você não fala nem seu nome, pra ser o mais impessoal possível. Não põe nem sua cara.
Ah, vai encher a paciência de outro. Caramba. Agora o Rafa tem que criar o selo Cacau Pistola, Ah, não, cara, pelo que é um amor de fenômeno, Deus. né? Isso é um fenômeno, isso é um fenômeno. Nossa, cara. Não, faz parte, faz parte. Aí eu fui Não, mas, respondendo uns aí. Eu não devia responder, não, mas eu fui respondendo uns. não, mas o Cacau, a idade chega mesmo pra todo mundo. Tu vai sentir Eu isso acho no que é teu isso, acho corpo. que eu- No teu corpo tu vai sentir isso. Mas você tá na academia, Eu né? acho que Você não acontece possa... alguma coisa no cérebro, tá ligado? A gente começa a ficar meio impaciente. Pode É ser, um cara, pode desequilíbrio ser. químico. Hormonal. Eu tô numas semanas meio virado também. Pode ser que semana que vem eu já esteja mais. Pode ser, precisa de umas férias, né? Um pouco mais Isso eu Salvador, preciso. água de Isso eu coco, preciso. né? Isso eu preciso. Olha aí, ó, uma água de coco. Não vodka, né? Nas Só água minhas de férias coco. eu não vou tomar água de coco porque a gente vai pra um lugar que não tem coco, né? Então. Caramba, cara, qual vai ser. Pois é, que férias serão essas? Gente, daqui a um mês, menos, estaremos em Eu tô precisando Londres. de férias, tô precisando de sol. Aí você vai pro lugar onde o verão é nublado, né? Caramba, Londres, né, mano? Ah, vamos bater uma foto legal, vamos visitar uns museus, mano, vamos visitar uns pubs. Não, mentira. Vai ser legal, vai ser legal. Londres, se você é da Europa aí, pelo amor de Deus, dia 13 de julho, BTD em Londres. Eu, Cacau, André Heinck, Alex, Vitor Fontana. É isso, né? E Melhoranza, né, da França. Espero que ele leve um plano de Deus pra nós, Cacau. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 53, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com Cacau Marques. Aliás, parabéns, hein? Barba feita, cabelo penteado. Aí, a gente... Não tá com barba feita? Penteado, meu cabelo sempre tá, ele não tá cortado. às vezes, né? Impossível o teu cabelo cara. estar penteado semana Eu vou, passada nesse penteio, BT mas Papo. ele fica daquele jeito. porque- Não, E não, outra, parece um- sabe, tem um problema que é a câmera. A posição da câmera. Porque você se penteia olhando pro espelho numa posição. E a Aham. câmera tá em outra posição, entendeu? Nossa, que E aí conversinha ele pega fiada umas essa, hein? sombras, uns negócios. O Cacau, além de estar pistola com 40, tá vindo com conversa fiada. Não, o que é isso, Não, mano? Conversa fiada é nosso DNA aqui. Se não gostou, vai assistir outra coisa. Boa, pula, vai, ou sai daqui. Tá certo, aí, ó, Cacau Pistola, versão... mas já... Cacau já falou sobre isso. Cacau, estamos aqui para responder uma pergunta que fizeram para nós lá no Instagram. Eu não lembro quem fez e eu não tirei print. Não, foi os mantenedores que fizeram. Quem foi o mantenedor Foi que uma fez, hein? pergunta Peraí que eu já vou achar aqui. No grupo dos mantenedores, isso mesmo. Foi no grupo dos minuto. mantenedores. Você que não sabe, enquanto Cacau... você que não sabe, você pode apoiar financeiramente o BT Papo. Você sabia disso? Sério, você pode apoiar o BT Papo financeiramente sendo um mantenedor do nosso ministério. Caso você queira ser um mantenedor do nosso ministério, só você mandar um e-mail para contato@bibotalk.com ou clica no link que eu tô colocando aqui. Você pode ser um mantenedor e nos ajudar aí a permanecer. Ou pode se tornar um aluno da IBT, uma aluna da IBT, também nos ajuda a continuar aqui. Mas essa Aqui, pergunta foi feita por um mantenedor, ou mantenedora, não lembro. Achou, Cacau? E aí? Vai lá, Foi Cacau. o Eliabe Oliveira. Hum... Perguntou: Jesus expulsou os vendedores do templo por estarem ocupando um espaço reservado aos gentios? A pergunta dele ela é um pouco mais simples do que a pergunta geral. Porque a pergunta que a gente vai responder, além de responder a pergunta do Eliabe, é: por que Jesus purificou o templo? Ou seja, ao responder essa pergunta, vamos também responder a pergunta do Eliabe. Senhor Cacau Marques, começando a responder a pergunta do Fazendo Eliabe, um então... Exercício com as minhas sobrancelhas. Eu não sei fazer isso, cara, mas A estou gente- malhando e estou As começando a sobrancelhas. fazer com meus peitos. Não, eu tô começando... Sério, velho, eu tô malhando e tá começando a criar músculo aqui. Meu Deus. O pior é você Ô, falar mano. sério, velho. Você não, tu nunca viu do Terry Crew lá? Já vi, já vi. Tananana. Então, daqui a pouco eu tô Terry Crew, mano. É só na criatividade. Enfim, vai lá. Cacau Marques, por que Jesus purificou o templo? Vamos começar a responder essa pergunta e, obviamente, no decorrer da resposta, vamos responder a pergunta do Eliabe, que fez lá no grupo exclusivo dos apoiadores do Bibotalk. É muito comum as pessoas usarem essa passagem para justificar não, mas para inspirar certas críticas aos descaminhos religiosos aí da igreja, né? Já Sim, vi utilizam a bastante gente, né? passagem para dizer, olha, Jesus purificou o templo, precisamos purificar aqui também, no sentido de chega uma certa... lá no... Ou até uma apologética meio nervosa, né? Não, eu sou assim pistola na internet porque é assim que tem que se tratar herege. Jesus chegou lá e revirou a mesa dos cambistas. A gente não pode ser frouxo com gente que tá usurpando aí.
e Mas aí as destruindo a pessoas casa de elas Deus. estão mais justificando o sentimento em relação ao sentimento que elas julgam que Jesus teve, né? E não Isso. tanto a ação, porque tem pouco a ver você discutir com herege com o que Jesus está fazendo ali, porque ali não era um debate teológico, né? Ali é Uhum. uma ação e tal. Outra coisa que o pessoal faz também com esse texto é o de justificar o uso de armamento, né? Caraca, é sério? Porque No Jesus way. faz um chicote para si. E ele Olha entra- aí, caramba, que Sai. argumento ruim, hein? Nossa, mano. Deixa eu já falar sobre isso assim rapidinho. O texto não fala que Jesus bateu em ninguém, tá, gente? Boa. Em nenhum dos evangelhos, né? E tá nos 4 evangelhos. O que Jesus faz ali com esse pequeno açoite, né? É guiar os animais para fora do espaço, tá bom? Porque tinha animais sendo vendidos lá. Tá? Uhum. Então ele não fez um chicote para sair dando chicotada nas pessoas. Não é um azorrague que ele fez, não é o nome, não é um azorrague. Mas ele não fez isso para sair batendo nas pessoas, tá? Mas ele tava nervoso. Ele revirou as mesas, então, né? Ele revira as mesas e ele abre as gaiolas dos pássaros, né? Uhum. Uhum. Então tem isso também. Mas aí as pessoas usam e aí tem um certo elemento aí presente que elas usam assim, olha, Jesus encontrou o mau uso da religião ali, o uso da religião para lucro próprio, para fins econômicos, enriquecimento ilícito, e Jesus vai e age contra isso. Inclusive chamando aquelas pessoas de ladrões. Uhum. Isso existe ali no texto, certo? E de fato, o que estava acontecendo ali era também, ou muito provavelmente, tá? Vou falar muito provavelmente, mas também quase certeza. É porque o texto em si não fala isso, mas os estudos sobre, né, o que acontece ali dá a entender basicamente que é isso. De fato, acontecia ali algo que era imoral, né? O comércio que acontecia ali não era um comércio correto. Não por estarem no lugar errado, porque aquele espaço ali, a lei não impedia que houvesse esse tipo de comércio ali. Importante falar isso, porque algumas pessoas dizem, elas ficam às vezes, usam esse texto também para criticar, por exemplo, alguém que vende alguma vendendo coisa livro. na igreja. Vendeu no lançamento de livro na igreja. Poderia ser, mas vamos pegar uma coisa que tem pouco a ver até com a fé. Por exemplo, vamos supor que você começou a vender trufa, sei lá, entendeu? Cafeteria na igreja. Cafeteria na igreja. Sensacional. Crítica. Adoro. Tem também crítica, adoro. né? Mas vamos pensar assim, a pessoa... Porque geralmente a cafeteria fica fora do templo e tal, né? Vamos pensar a pessoa que vende trufa, por exemplo, ou vende... Tá vendendo uma rifa para fazer alguma coisa, né? Aí ela pega e alguém vai, eu queria comprar trufa, sei lá o quê, e tá dentro da igreja, entendeu? Aí as pessoas já olham aquilo como, olha, meu Deus, e tal, né? Pessoa que vende Avon, Boticário, sei lá, né? Aí vai lá, pega a revistinha ali na igreja, olha, eu quero isso e tal. Olha só que estão transformando a igreja num covil de ladrões e tal. Não, calma que não é isso, tá? Eu não tô dentro da igreja e mesmo que não seja um problema, tô aqui dentro desse BT Papo para dizer para você o seguinte, a Insider voltou a patrocinar o BTcast. Galera, Tech T-shirt, uma camiseta com tecnologia que eu tenho usado já tem um tempo, e assim, coisas que se destacam demais para mim. Praticidade pro dia a dia. Primeiro, você lava, põe no varalzinho, põe no corpo, ela vai desamassando com o calor do seu corpo. Tem a questão que dia de sol, pode sair de preto para almoçar, vou lá almoçar andando, não sinta aquele negócio de queimar. Sabe quando você usa preto no sol e é desconfortável? Com a Insider, devido à sua tecnologia de regulação térmica, tá de boaça. Outra coisa, essa tecnologia também anti-odor, né, por conta de toda a ação, né, antibacteriana. Cara, às vezes eu uso a mesma camiseta 2, 3 vezes. Isso é muito bom, essa prática. Porque daí você gera o seguinte, olha só o lance da economia. Você lava menos, consequentemente você compra um produto que tem uma durabilidade maior, não desbota. Mano, assim, então, sensacional. De fato, a Insider entrega aquilo que ela
promete. E isso é bom demais. Então a Insider, a Tech T-Shirt, eu tenho 2 atualmente, tá para chegar mais. Inclusive, a Insider agora está lançando alguns modelos que são 20%, se eu não me engano, um pouquinho mais grossa, que é a Tech T-Shirt Heavy. Então ela tem um caimento melhor, para quem não tem aquele shape, é muito magro e tal, ela tem um caimento melhor. Eu vi os modelos lá, cara, sensacional. Tem muita coisa legal na Insider e olha só, galera. Se você usar o nosso cupom Bibotalk12, você tem 12% de desconto. Tem um link aqui na descrição deste BT Papo e usa o nosso cupom que você, né, vai comprar um material de qualidade e o melhor, né, galera? Você ajuda o Bibotalk, você ajuda o BT Papo. Você gosta do nosso conteúdo? Então, quando você compra alguma coisa que está patrocinando, você tem aquela coisa assim, poxa, eu tô com... Primeiro assim, não, o principal, você tá comprando um negócio que é bom, né? Você não tá fazendo caridade, você tá comprando um negócio que é bom demais. Segundo, você está ajudando a gente aqui, porque, né, faz aquela moral com o patrocinador. Então não esquece de usar o cupom Bibotalk12 para você aí destravar 12% de desconto nas suas compras. Galera, na moral, minha meta é ter o meu guarda-roupa de camisetas de Insider. Porque, mano, é a praticidade. Eu viajo, né, mano? Mano, eu dobro a Insider lá, né? Não jogo também ela. Eu dobro ela normal, mas assim, na mala, né? Avião, sobe, desce, joga, estica. Mano, quando eu tiro, ela tá amassada. Entende? Ela tá amassada. Mas você acha que eu passo? Não. Põe ela no meu corpo, aparece que tá amassada. Deu uma meia horinha, o próprio calor do meu corpo, mano, isso aí pra quem viaja, irmão. Pra quem viaja é sensacional. E é preto, pra você que gosta de usar aquele preto básico, dia a dia. A durabilidade, porque, mano, você vai comprar a Insider, mano, você vai demorar pra comprar outra, porque a durabilidade da camiseta é incrível. E se tu parar pra pensar em termos de mercado, não é nem um bom negócio, né? Porque eles fazem um negócio que dura, não desbota. Mas é Insider, porque sabe o que é? Eles sabem que você vai comprar outra. Eles sabem que você vai querer também fazer o seu guarda-roupa pro dia a dia, porque a Insider até com um blazerzinho por cima, né? Fica aquela coisinha, aquele socialzinho, sport chic e tal. Cara, enfim, Insider, tem o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Use o cupom Bibotalk12 e adquira a sua Tech T-Shirt. O problema ali não era acontecer um comércio naquele espaço, tá bom? Não. A princípio não tinha problema, porque eles não estavam num lugar assim sagrado, tá bom? Eles estavam num espaço possível disso acontecer. Mas ali é o pátio dos gentios, né? Até a pergunta do Eliabe vai nessa dinâmica, né? Jesus tá ali expulsando porque eles estavam no pátio dos gentios, então talvez não tenha um pouco a ver esse lance de eles estarem também ocupando aquilo que era para ser um sinal, né, e um espaço para que os gentios adorassem ao Deus de Israel, estava ali sendo transformado num lugar onde, até o Carson vai falar, né, uns conspiracionistas contra Roma, né, uma ideia de os salteadores é mais uns mas aí nacionalistas são duas coisas diferentes. Uhum. São duas coisas diferentes. Uma é essa, do comércio e tal. Outra é essa dos conspiracionistas, que a gente segura um pouco pra gente falar mais pra frente. Mas essa questão aí, Jesus vai falar, né, que era uma casa de oração para todos para os as nações. Uhum. Né? Então havia essa vocação do templo, que era uma vocação do povo de Israel mesmo, de abençoar as nações todas. Tá bom? Então talvez o Eliabe trouxe essa pergunta baseado em alguma interpretação que alguém fez a respeito disso. Isso. Com certeza, essa fala de Jesus traz a discussão sobre o desvio da função do templo, mas não com o fato de existir um comércio lá, mas com o fato daquilo não ser bênção para as nações. Entendeu? E como que aquilo deveria ser bênção e como que ela não é. Então, assim, a crítica de que o sistema... Então, o problema ali seria o quê? Um primeirinho problema que não é o principal, mas um problema seria esse que as pessoas estão acostumadas a usar. Ali eles estão desvirtuando a fé para lucro pessoal. Algo assim acontecia, tá bom? Essa é uma crítica muito comum, é uma interpretação muito comum desse texto. Né? Não, as pessoas estavam usando ali para o lucro pessoal, eles estavam, por exemplo, rejeitando o sacrifício trazido por alguém, ali vendendo animais pré-aprovados para o sacrifício, né? Porque os animais ali vendidos, todos eles são sacrifícios, tá? Não é animal para o cara levar para casa e comer, tá bom? Era todos ali para fazer o sacrifício, por isso que estava acontecendo no tempo. Então isso certamente acontecia. Então quando as pessoas olham para isso como um modelo de crítica aos religiosos e à religião, algo disso está acontecendo ali. Só que tem um problema em achar que esse é o centro dessa interpretação.
Porque se você olha dessa maneira, vai parecer que Jesus está lamentando o fato do sistema sacrificial estar nas mãos erradas. Entende? Então seria, Não. sim, tá, tudo que está acontecendo aqui está certo, toda o fim do templo é esse mesmo, a gente vai por esse caminho, só que vocês estão desvirtuando isso. Então a gente precisava tirar essas pessoas corruptas e colocar outras no lugar. Que é mais ou menos a crítica que a gente Entendi. faz, por exemplo, quando igrejas fazem isso de maneira errada. A gente precisa tirar esses pastores que são corruptos e que os pastores sérios, porque quem faz essa crítica é crente, né? E os pastores sérios, os pastores que de fato amam a palavra de Deus, esses é que deveriam, né, tá exercendo o seu ministério, porque essa galera suja o nome de quem está fazendo um bom trabalho. Só Boa. que não parece que é isso que Jesus está falando, porque não é essa relação de Jesus com o templo o tempo todo. A relação de Jesus com o templo é de inaugurar um momento novo, que é algo que já se esperava do Messias de alguma forma, tá bom? Já se esperava que os Messias iam fazer algum tipo de reforma do templo e com isso da religião. Herodes tenta atribuir a si, de alguma maneira, um aspecto messiânico quando ele faz isso, dessa reforma do templo. Ele está tentando trazer para ele um aspecto messiânico. Os outros que se levantaram antes e depois de Jesus, todos eles tinham alguma maneira de olhar para o templo e tentar, de alguma forma, exercer uma transformação ali no templo, tá bom? Então não tinha como Jesus se colocar como Messias sem ele ter também uma abordagem sobre o que era o templo. E no tempo do judaísmo, no tempo de Jesus, o judaísmo tinha opiniões várias sobre o templo. Tinha aqueles que controlavam o culto, que eram os partidos judaicos que dominavam o templo mesmo, que dominavam o sacerdócio e tal. Esses, o templo está mandando bem aí, é legal, o imposto do templo está acontecendo e tal, tal. Talvez eles tivessem algumas opiniões de como as coisas deveriam mudar e tal. Havia uma visão teológica meio geral sobre o templo, de que o templo era a casa de Deus, ou que era a casa que viria a ser de Deus. Vamos dizer assim, essa casa é de Deus, mas ele não está habitando aqui, ele tem que voltar a habitar, né? E isso vai acontecer. E aí os partidos judaicos tinham ideias diferentes de como essa presença divina ia acontecer. Mas também havia os grupos judaicos que eram críticos do templo. Havia alguns grupos dos fariseus mesmo que olhavam para o templo e pensavam que o templo era uma realidade a ser superada. Por exemplo, quando eles afirmavam que o estudo da Torá, e aí já centralizava o culto, vamos dizer assim, né, a religião na sinagoga e não mais no templo, o estudo da Torá, onde acontece esse estudo da Torá, ali acontece a presença de Deus, né? Que é mais ou menos do que Jesus tira, ressignifica a frase falando: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, é de um ditado dos fariseus. Já os essênios tinham uma crítica geral ao templo. Eles se afastaram do templo, eles foram para o deserto, eles abandonaram o templo. Para eles o templo não significava nada. E para muitos mais pobres, o templo significava um símbolo de opressão. A gente tem que pagar, a gente não é aceito, a gente, né? Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Então qualquer um que trouxesse uma visão sobre a fé tinha que fazer alguma abordagem do templo. Dificilmente Jesus estava chegando como Messias no templo e falando assim: olha, a gente precisa de gente melhor lidando com o templo, entendeu? A gente precisa purificar os corruptos daqui. A ideia, e aí eu uso muito esse livro aqui do N.T. Wright, que eu amo, tá? Ó, boa. esse livro Jesus aqui, ontem e hoje. tem um ponto dele que eu discordo bastante, mas o resto é muito legal. Que é o ponto do Jesus e da autoconsciência dele? Eu não fecho muito com o que o Wright pensa sobre isso. Esse livro aqui, se você quiser ter uma introdução sobre Jesus simples, lidando com estudos mais recentes e tal, esse livro aqui, Jesus ontem, hoje, para sempre. Eu estou falando simples, né? Porque tem livros mais complicados do Wright, né? Tem o Simplesmente Jesus é simples também, se você quiser ler. E como É bem Jesus se simples, é o que eu tornou li rei, dele né? recentemente. Ele tem os livros mais simples de cristologia do Wright são muito bacanas. Mas não, eu quero um só. Esse aqui, um só do Wright, né? E aí uma perspectiva de outro autor, eu não tô com ele aqui, Jesus, uma breve introdução do Richard Bauckham, tá bom? Que eu amo também de coração. Eu dei todo um curso na EBD sobre Jesus com base nesses 2 livros. É claro que eu trouxe outros juntos, né?
Mas Olha esses aí. dois eram o que fomentaram, assim, a maior parte das discussões, né? Porque eles vão abordar os aspectos literários, históricos e teológicos de Jesus. Então, é muito bacana. E aí, o Wright, ele vai dizer que o que Jesus estava fazendo ali nessa purificação do templo, Jesus estava fazendo uma rejeição daquilo tudo, né? Ele diz assim, sua atitude em relação ao templo não era essa instituição precisa de reformas, nem este lugar é controlado pelas pessoas erradas, tampouco é possível a piedade operar em outros lugares também, que era como alguns fariseus diziam. A sua convicção profunda a respeito do templo era escatológica. Havia chegado a hora de Deus julgar a instituição toda. Então, nesse sentido... Que é mais a teologia de João. A teologia de João e de Marcos, ela vai muito nessa direção, assim, né? Até João coloca no início do ministério de Jesus. E já em João, capítulo 2, Jesus fala dele como novo templo. Wright fala bastante sobre isso. Então, em João, no evangelho de João, tá muito claro isso, né? Na verdade, não é uma purificação do templo, é uma destruição do templo. Então, seria não é nem uma purificação. E aí que o Wright vai dizer isso, que a ação de Jesus no templo não é uma ação de purificação, mas é uma ação de juízo, ou melhor, é uma pré-figuração do juízo que viria sobre o templo depois. Que no caso de João, já tinha acontecido, quando João escreve seu evangelho, né? Esse templo já tinha sido destruído. Né? Então... E já em Marcos, não sei se a gente vai falar do sanduíche de Marcos em algum momento, mas acho que cabe bem aqui. Podemos falar aqui. Eu ia falar porque caberia muito bem aqui. É que a gente já falou no outro BT Papo. Não, porque cabe agora. Você lembra qual que foi? Já falamos, é verdade. Não lembro. Mano, eu não lembro. Eu não lembro nem o BTcast da semana passada. Mas eu digo que no Evangelho de Marcos fica bem claro a forma com que Marcos monta o seu evangelho. Ele coloca justamente, né, Jesus em Betânia amaldiçoando uma figueira. Na entrada, ele chegando em Jerusalém, né? Na entrada, E, ou seja, e ele vê folhas, né? E se vê folhas, né, tem uma suposição de que já teria uma espécie de um fruto ali, que o Carson até chama de paguim. Esqueci, eu tava vendo no comentário do Carson, não, quem que é esse cara aqui? É o Edwards, James Edwards, dessa coletânea aqui, que eu gosto dos comentários da chat, tá? Em português é uma boa referência, até onde me consta, que são os paguim, tá? Ou seja, que é meio que um pré-figo, mas que já é comestível. Então ele tem esse lance que Jesus amaldiçoa a figueira como uma atividade parabólica. Um figuinho, é um projeto figo. E é muito interessante, porque tem isso, tem essa maldição da figueira, aí tem o episódio do templo, que não é legal chamar de purificação do templo, não, assim, né? Mas é epígrafe. Então, exato. Assim, não é errado, tá, gente? Não é errado. Claro. Não, não é errado. Parece... Não. A parábola do filho pródigo não tá errado. Mas a ênfase não é no filho pródigo. O objetivo não é a purificação, tá? Olha, há quem vai discordar, tá bom, gente? Tá? Essa é a perspectiva que a gente concorda aqui, eu Bibo. Tem gente que tem outra visão sobre isso, tá bom? Então tudo bem, é porque a ideia... Porque, aí vem assim, o aí Jesus amaldiçoa a figueira. Chega a figueira e aí, vai. Isso. Amaldiçoa a figueira. Aí ele entra no templo e tem essa sentença contra o templo e depois a figueira aparece seca. Então o que é essa mensagem de Marcos? Mano, o templo vai secar, porque agora o templo sou eu. Quem produz os frutos é quem está em mim, entendeu? Não é mais essa... de alguma forma, e aqui agora, vamos ver se a gente está na mesma página. A religião do tempo de Jesus, a maneira com que se enxergava Deus e a religião do seu tempo, mano, isso aqui agora é sombra. Eu sou o novo, entendeu? É a nova aliança. Eu tenho passou. Uma pequena retificação, eu acho. Manda. Não sei se é uma retificação. Eu tenho uma pequena discordância. É porque eu acho que você vai concordar comigo. Com a ênfase. Eu tenho uma ênfase para dar. Talvez, vai dar. Eu tenho uma ênfase para dar que eu acho que você vai concordar também. Boa. Eu não diria que a questão final é o templo. Nem mesmo, entendeu, na figueira. Eu acredito que as duas coisas estão apontando por uma mensagem maior que é do reino. Tá? Isso, exato. Jesus. Então o reino entre perfeito. nós. Então essa questão do juízo do templo tem a ver com o reino e a questão da figueira tem a ver com o reino. E essas maldições, entre aspas, né? Se bem que no templo não acontece uma maldição, né? Acontece uma sentença, vamos dizer assim, né? Mas com a figueira acontece uma maldição. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Essas palavras,
elas vão encontrar um sentido muito central quando Jesus fala: vocês orem, e se vocês falarem para esse monte se lançar no mar, ele será lançado. Entende? Que é logo ali depois. Quando Uhum. eles chegam, Senhor, a figueira secou, vocês admiram isso? Eu digo, se vocês tiverem fé, vocês pedem que esse monte se lance no mar, e ele vai ser lançado no mar. Que monte é esse? Alguns vão dizer que é um monte, vai falar de outro monte e tal. O Wright, e eu sempre pensei dessa maneira também, não quero dizer que eu, né, pensei isso sem o Wright, mas é isso. O Wright corrobora com a sua Igual ele ideia. falou do trem perlong naquela vez. Mas o Wright vai dizer, é porque assim, eu penso assim, eu pensava dessa maneira, outros caras falavam diferente, mas o Wright fala o que eu pensava, então eu não estava tão errado. Tá. Mas ele vai Ok. dizer que é o Monte Sião. Alguém de Ele vai dizer que é o calibre. Monte Sião. O que significa o Monte Sião ser lançado no mar? O que é o mar? São os povos. Ele tinha acabado de falar que era para a bênção dos povos. Ele tinha acabado de falar que aquela figueira não estava dando fruto. Que fruto é esse? O fruto de abençoar os povos, que é um chamado da nação toda. Esse chamado da nação toda vai acontecer. Agora, calma. Jesus, com isso, não está dizendo que os judeus estão condenados. Ele está dizendo que todo esse sistema que está sob o juízo agora, ele é um sistema que era chamado para a bênção das nações e serviu de obstáculo para essa vocação. Mas esse plano de Deus continuará acontecendo e, importante ressaltar, acontecerá através dos judeus. Mas não do judaísmo. Entende? Não desse sistema religioso. Vai acontecer através desse povo, certamente. Mas porque desse sistema religioso. nele, entendeu? Isso. É porque desse sistema religioso que o NT nos apresenta, Jesus é uma pedra de tropeço. Exato. E porque esse sistema se tornou um obstáculo para a vocação da bênção, que é aquela dada para Abraão. Entendeu? Exato. Então, o que Jesus está falando não é uma condenação do judeu, mas é uma restauração da vocação judaica. Entendeu? Olha, vocês são para a bênção de toda a nação. E aí a gente inclui essa perspectiva que o Carson traz e que o Wright diz também. É nesse sentido que o covil dos ladrões acontece. Não são ladrões porque extorquem o povo, ainda que isso também pudesse acontecer e também significa um roubo, mas eram ladrões porque esse covil era o ambiente da conspiração. Era um símbolo de conspiração anti-romana e que Jesus está falando, vocês estão perdendo a perspectiva. Não é para isso que vocês estão aqui. Não é para esse anti-romanismo. Né? É para viver como o povo eleito de Deus. Né? E vocês estão perdendo isso. Se o povo eleito de Deus é para a bênção das nações todas. Então seria isso. Esse julgamento de Jesus sobre o templo, na verdade, é o início de um julgamento que começa com essa purificação, com Jesus falando que o templo será destruído e que será levantado 3 dias depois. Mas Jesus estava falando do seu corpo. Exatamente. Essa é a nova realidade que vai substituir o templo que de fato será destruído. Entendeu? Então essas 3 coisas acontecem. A entrada de Jesus lá, virando mesa, o vira-mesas, né? Tem o lava-pés e o vira-mesas. Vira-mesas. Aqui perto de casa tem o vira-copos, né? Nossa! Tem o vira-mesas. Tem o Jesus falando do seu corpo sendo o templo e a própria destruição do templo que vem depois, no ano 70, né? Então isso tudo está acontecendo. Então eu acho que a perspectiva do juízo faz mais sentido do que a perspectiva da purificação. Tá bom, gente? Boa. Essa é uma nova realidade que está chegando, julgando o que está acontecendo ali. Boa. Inclusive aqui, esse comentarista, ele fala o seguinte, Você falou Carson, Marcos, depois você falou que é o Edwards, aí eu falei Carson de novo, né? Mas não é o Carson, é esse... Isso, qual é o nome dele aí? Não, é porque assim, ó, esse aqui é o Edwards. James Edwards. Isso. Ele é filho que é o seguinte, dessa mesma coletânea aqui... Não. Olha, será? Não sei. É que dessa mesma coletânea tem... vamos ver se ele curte escravos aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Sacanagem. Você sabe quem que é o filho do Jonathan Não, é porque... Eu também não sei. Não. Mas o neto do Jonathan Edwards, o filho, eu não me lembro o nome. Caramba. Na verdade, o filho da filha do Jonathan Edwards é o Aaron Burr.
Você já assistiu Hamilton? Não conheço, cara. O Não, Aaron nunca Burr assisti é o Hamilton, cara cara. que mata o Alexander Hamilton. Ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, neto de Caramba, John ele é... Kennedy. Foi vice-presidente dos Estados Unidos Aham. e ele é visto como um cara... Ele não é bem visto na história americana. Nunca foi, na verdade. Ele é visto como um traidor. Olha Porque ele aí. jogou dos dois lados, né? Ele jogou do lado dos americanos e do lado dos ingleses, né? E apesar dele Caramba. ser um cara que lutou na Guerra de Independência, ele é um cara muito complicado. Uhum. E dentre as coisas que aconteceu, ele é o cara que matou Alexander Hamilton num duelo. Eles duelaram um contra o outro e ele matou. Ele matou o filho do Caramba. Hamilton e depois matou o Hamilton. Os dois num duelo, porque duelos são Caramba. idiotas. que Né? tri- Então, você fica questionando a inteligência de alguém que morre no duelo. Né? Mas, Caramba, mano, meu Deus. Não, então, só pra galera aqui, ó, o Carson tem um comentário de Mateus, dessa série aqui, e ele também comenta a questão do templo, né? E lá então ele era fala o a questão Carson do mesmo, covil e tá. tal. Então Mas tá certo. aqui é o Carson, exato. Mas aqui ele fala desse episódio, ele faz esse link também com a ideia da figueira, né? A figueira como símbolo de Israel e tal. E esse lance de que os profetas, né, fazem várias ações parabólicas. Em que sentido? Que o profeta, e Jesus como um profeta, de alguma forma, ele teatraliza uma mensagem que ele está trazendo. Então, por isso todo esse lance da maldição da figueira, depois o fato da figueira parecer seca e os discípulos verem aquilo, porque é justamente, olha, mano, é o que vai acontecer com o templo, é o que vai acontecer com esse sistema religioso, né? Ele vai caducar porque começa algo novo em mim. E alguns especulam até, se não me engano, até esse comentarista aqui, de que é por isso que João já coloca no início do evangelho dele. Galera, estamos testemunhando algo novo aqui. Estamos testemunhando algo novo aqui. Então, é muito legal. Ele fala o seguinte, ó. A figueira cheia de folhas, com toda a sua promessa de frutos, é tão enganadora quanto o templo, que apesar de ser o comércio e atividade religiosos, é de fato um covil de ladrões. A maldição da figueira é um símbolo do julgamento do templo por Deus, reforçando essa ideia, né, do templo e tal. E aí ele começa depois, a partir do versículo 16, né, Marcos agora se volta para a parte central do sanduíche, que é a questão do templo, e enfim, isso é muito legal. E aqui ele coloca o seguinte, Jesus entra em Jerusalém, mas o foco é mais uma vez o templo, e não a cidade em si. O foco é o templo. E ele começa a trazer um pouco da história, né? Esse é o terceiro templo, pelo menos oficial aí em Israel. Teve, né, o de Salomão, Zorobabel, e agora esse é o de Herodes, que estava ainda em processo de construção, e ele era maravilhoso, então realmente uma coisa muito pomposa. E aí Jesus falar que esse templo vai ser destruído é realmente algo muito chocante, né? Porque junto com a destruição do templo, não é uma parada só que vai ser destruída, tem todo um sistema que está alienado a ele e tal, aliado a ele e alienado também. Então é muito maluco essa ideia da Exatamente. purificação do templo. Então, por que Jesus purifica o templo? Na verdade, ele não purifica. Ele traz um juízo sobre o templo para apontar uma nova realidade escatológica Exatamente. que começa com ele. E vale ressaltar que o templo ele não se torna maldito para os cristãos. Em Atos, os cristãos estão indo no templo todos os dias. Eles iam todos os dias no templo, entendeu? Então ele não se torna maldito por causa disso. Verdade. E nem por causa disso os cristãos começam a profanar o templo também, porque Paulo, quando vai lá prestar adoração, ele faz a entrega dos seus votos, né? Então, não é essa questão, tá? É de fato, dessa nova realidade escatológica em Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo como aquele que cumpre a realidade do templo, né? A verdadeira habitação de Deus entre nós. Então, é mais ou menos por aí, né? Acho que a gente, né? Muito bom. Respondeu, né? Cara, tem muita coisa. E outra, tem muitas perspectivas também. Daria pra gente fazer uma dança enorme aqui, né? Mas... Não, porque assim, nessa passagem, né, tem muitas referências de Jesus aos profetas do Antigo Testamento, tal, tem vários hiperlinks aqui. A própria figura da figueira, né? A gente faça então um BTcast. A gente falou da figura do mar. Por que eu falei do reino? Nossa, que confusão que eu fiz. O monte é um símbolo do reino, desde pelo menos Daniel, né? Na verdade, já era antes, né? Em Isaías também já fala do monte, onde se celebra o banquete. A questão do mar, né? a questão... O banquete do Senhor e tal, de Yahvé, né? Mas, em Daniel, o monte é o reino, né?
Lembra? A pedrinha que se solta sem a ajuda de mãos humanas, acerta a estátua que Uhum, representa os poderes uhum, mundanos, os poderes seculares, né? E aí ela vai crescendo até se tornar um monte, né? Então, esse uhum, monte é o reino de Deus crescendo. E aí esse monte que se lança no mar, uhum. porque o mar é um símbolo dos gentios, pelo menos no período profético, né? Os povos que vêm do mar para adorar o Messias, né? Então você tem Hum, esse símbolo. Então, o monte sendo lançado no entendi. mar. Agora entendi Porque o antes mar, ele porque eu fala das falei. nações, né? Então tem essa que é a questão ali. É claro que ele é uma palavra sobre Uhum. oração, mas ajuda a gente a entender isso também. Por que, que eu oro e as coisas não acontecem? Jesus falou que eu orar para o monte cair no mar ia cair. Mas Jesus está atrelando essa oração na expansão do reino. É para isso que você está orando? Está orando pelo vídeo ou pelo vídeo? Aí tá o pulo do gato, meu amigo. Exato, entendeu? Exatamente. Aí tá o pulo do gato, meu amigo. Você tá, né? É, é muito legal. Gente, é isso então, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto, Cacau. Acho que rende um BTcast, a gente fazer um BTcast para explorar um pouquinho mais os textos e tal. Mas, grosso modo, respondemos a pergunta aí, tanto do Eliabe quanto a pergunta mais geral da Exatamente. purificação do templo. É isso. Toda terça-feira tem BTcast, toda sexta-feira tem BT Papo. E eu e Cacau estamos aí sempre na Escola Bibotalk de Teologia, a nossa escola de teologia que ensina você que procura um curso livre, né, vários módulos interessantes sobre Deus, Espírito Santo, ciência e fé, Antigo Testamento, sociedade, cultura. Mano, tem teologia bíblica, sistemática, histórica, tem muita coisa legal já na IBT e você pode ser nosso aluno, você pode ser a nossa aluna aqui na Escola Bibotalk de Teologia, o link. E ó, não é sério mesmo. Nós estamos agora no dia em junho, certo? Ó, final de julho nós vamos aumentar o preço da IBT. Então aproveita 30% de desconto no plano anual ou plano mensal. A gente vai fazer uma revisão dos preços no final de julho, mas já estou avisando agora para você se programar aí e aproveitar e ser o nosso aluno da Escola Bibotalk de Teologia. Tá bom? É isso, Cacau. Voltamos na semana que vem. Nos vemos por aí. E é nóis, estamos Tchau. together. Deus abençoe. Valeu. Eu tô ficando Você não cansado vê também. filme direto, né? Não Você vejo, é só porque vê eu filme tô tão picado. viciado em. Exato, tão viciado em séries que eu acabo vendo filme como se fosse Tem aquele meme, né? Nossa, eu tenho um filme incrível aqui que ele vai durar 8 horas. Mas, poxa, um filme de 8 horas. Já sei, vou dividir em 8 partes. Ah, legal, então manda. Que é as séries, né? Minisséries. Aliás, minissérie é melhor do que série, muitas vezes. Porque, cara, te entrega uma história, começo, meio e fim, e tá tudo certo. Mas eu gostei O que eu vi, eu gostei do Evidências, que foi né, pra quem não sabe, foi o que a gente conversou na semana passada. E. Só que, cara, de fato, o Fábio Porchat, ele, como comediante, até vai. Mas como par romântico da Sandy, cara, eu não Nossa, cara, eu sei. discordo totalmente. Eu nem quero mais falar É. sobre esse filme, Nem porque a quer, gente já né? Tu falou semana passada. já Já falou veio semana gente passada. reclamar. Eu vi um cara Eu reclamar. Ó, gente, discordo essa. totalmente de vocês. É, Não, mas aí a gente, para encerrar esse assunto, não que eu quero dar a última palavra, não é nesse sentido, porque quando a gente usa encerrar. Essa. Ah, você nem vai pegar a vibe, porque você fica picando o filme em 3 partes, cara. Pode ser que isso prejudique. Mas, cara, eu gostei da dinâmica da viagem no tempo, achei legal a dinâmica, como é que ele interage, achei bacana. Mas eu tô curioso pra ver o final, eu acho que isso é um mérito, tô curioso pra ver o final. Mas isso vai aquele negócio, cara, é gosto não se discute. É igual tu com a tua salada e gosta de uma salada que não tem nada a ver. Então é gosto. Você E nem salada. comeu? Como é que você sabe? Nunca comi. Como é que é crouton? Eu sempre esqueço, cara. Salada de crouton? Não. Não, a salada é a salada É Caesar. Caesar. Isso. Que tem. Crouton é uma coisa que você põe na salada, que é aquele pãozinho.